Olá, seja bem-vindo ao podcast Senhores da Barba. Eu sou Andréa Moreira, cofundadora da Senhor Barba, empresa de cosméticos masculino da cidade de São Paulo, capital. E hoje eu tenho uma presença ilustre aqui ao meu lado, a minha sócia, cofundadora também do Senhor Barba, a doutora Juliana Rosa. Fala, pessoal, um prazer estar com vocês hoje. Que maravilha, hein? Uma doutora aqui em P&D, ela que desenvolve a linha Senhor Barba, ela que é a dona da fórmula, hein? E hoje é o 9º episódio do nosso podcast. Eu estou aqui com um convidado que tem 58 anos, é casado, é cabeleireiro e barbeiro apenas há 41 anos, é proprietário da barbearia BDC Barbershop, inaugurada em dezembro de 2017, localizada na Rua Jônio 56, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A BDC é parceira do Senhor Barba há 8 anos. Hoje é uma barbearia exclusiva, ou seja, só vende nossa linha lá. Olha que chique. Então, senhores e senhoras, então vamos receber aqui com muito carinho o Davi! Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar aqui com vocês, representando a BDC, né? E contar um pouco da minha história sobre a barbearia da cidade, como tudo começou, porque, como ela falou, estamos no mercado há 41 anos. Então, de cabelo a gente nunca sabe tudo, mas aí conhece um pouquinho, né? E como é que você começou? Com quantos anos? Especializado em qual segmento? Eu, na verdade, eu comecei com meus 16 anos como cabeleireiro. Sim. Né? Na época, meu irmão mais velho teve a opção de me pagar um curso de cabeleireiro e eu, vendo essa ideia, falei, vou por aqui, porque eu tenho um avô que era barbeiro e tem um outro que era sanfoneiro. Então, tinha duas opções. Eu virava cantor Ou tocar sanfona. ou barbeiro e cabeleireiro. Eu fui pelo lado do barbeiro. Que legal. Então quer dizer que a gente teria um sanfoneiro aqui hoje, Sanfoneiro né? também. Sanfoneiro. Mas começou no feminino. Eu comecei no feminino, com a ajuda de um primo meu que hoje já é falecido, que era muito bom no que fazia. E eu tinha muito medo de cortar cabelo. Eu tinha 4 meses de curso e esse meu primo me convidou para trabalhar no salão dele. E eu falei que eu não estava preparado. Ele falou, você está preparado. E aí a clientela era toda dele, eu chegava e ficava olhando. Um dia ele me fez um susto e eu falei, vamos lá. Ele saiu, falou, tô saindo para almoçar e você fica aqui. Eu lembro até hoje isso. Ficou sozinho? Sozinho no salão dele. Aí me chegou uma cliente com um garotinho e perguntou do barbeiro. Eu falei, ele foi almoçar, tal, mas eu também corto. Ela olhou para mim e falou, você corta? Eu falei, sim. Eu estava com 15 para 16 anos, né, no início de curso. E ela falou, tudo bem, eu vou deixar meu filho aqui, eu quero que você corte assim, 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 e vou pro carro, não quero nem ver o que você vai fazer. Olha só. Deixou o filho nas suas mãos. Confiou. Confiou. Ela ficou no estacionamento e eu fiz o meu serviço. E graças a Deus, virou minha cliente. Então podemos dizer que esse foi seu Golias, primeiro Golias, né, Davi? Esse foi. Enfrentou? Enfrentei. Não tive medo, só senti que eu tinha que fazer o serviço, porque ela foi pro estacionamento, ficou dentro do carro e me deixou o filho dela nas minhas mãos. Então eu tinha que dar o meu melhor. Você suou frio ou não? Não vou dizer que suei frio, né? Porque cearense não consegue suar frio, tem um corpo meio quente. Perfeito. Eu suar meio quente mesmo, então eu tive que fazer meu trabalho. Tá e graças certo. a Deus, tanto o garoto virou meu cliente, como depois ela virou minha cliente. A mãe também. Porque eu passei a cortar feminino também. Que Maravilha. maravilha. E quando que você migrou para o segmento masculino? E aí, então, depois disso aí, eu fiquei acho que uns 2 anos com meu primo, e aí surgiu, na época, um teste na barbearia Lorde, no centro de São Bernardo, era uma das mais antigas que tinha, e um amigo meu já trabalhava lá, falou, cara, vai pra lá que você vai se dar bem e tal. E aí fui pra fazer o teste, porque naquela época a gente ainda fazia um teste de cortar cabelo. Sim. O dono da barbearia não tinha máquina, era tudo de tesoura, não existia esse... Sim. E eu fiz o teste, ele me deixou 2 dias esperando na ansiedade se eu ia trabalhar lá ou não, mas alguns amigos já sabiam que eu estava contratado. E aí comecei a trabalhar no Lorde na época, solteiro ainda, em acho que 85, e fiquei no Lorde um bom tempo, eu acredito que quase 8 anos no Lorde, para depois sair do Lorde e montar o meu salão de cabeleireiro. Não voltei para a barbearia, continuei no segmento que era que estava dando dinheiro, cabelo de mulher, feminino, e ao mesmo tempo atendendo os 2 públicos lá. Então você fez o estágio nessa barbearia Lorde por 8 anos, Sim. e depois abriu o seu próprio espaço para atendimento feminino e masculino. Feminino e masculino.
E aí a jornada foi de quantos anos até você abrir a BDC Barbershop? Aí já foram mais de 22 anos. Porque eu fiquei junto com meu irmão, que sempre estava comigo, o João. E aí, nesse segmento, nós ficamos mais ou menos uns 25 anos, 26 nesse segmento. Depois disso, eu tive uma pausa na minha vida. Sim. Não cortar cabelo. Fiquei afastado do mercado 3 anos e meio. Foi tocar sanfona? Não, então, acho que talvez você... Não fui tocar sanfona. Meu cunhado tem empresa de plástico e achou que eu estava com o tempo muito preso, não participava, não ia para a praia com o pessoal. E ele achou melhor eu estar tocando uma empresa para ele e abandonar o cabelo. Consegui fazer isso 3 anos e meio. Mas aí chegou uma época que eu falei, não, isso não é para mim, eu não me vejo trabalhando em máquina. Meu espaço é espelho, é gente, é conversar, sim. é mudança de visual, eu gosto de ver a transformação. Então, foi nessa época que surgiu a ideia, junto com meu filho, de montar a BDC, que era a barbearia da cidade, por alguns problemas tivemos que deixar a BDC Barbershop. Foi nessa data de 20 de dezembro de 2017 que nós inauguramos a barbearia da cidade. Portanto, uns 8 anos de estrada aí de BDC. E incrível a sua trajetória, porque você montou a BDC, né? Aqui no coração de São Bernardo do Campo. Uma barbearia linda, é uma das mais lindas que eu conheço, ali do ABC, tem 2 andares. Sim. E já montou com uma estrutura fantástica. Você teve dificuldade de arrumar barbeiros para trabalhar na BDC? Tive dificuldade, principalmente no primeiro mês de dezembro. Que nós abrimos, era para abrir dia 2 de dezembro e acabamos abrindo dia 20 de dezembro com atraso. Já imagina, semana do Natal. Tava eu e mais 2 barbeiros só trabalhando. E na sexta, o barbeiro trabalhou comigo na quarta e na quinta. E no final do dia ele falou para mim que a barbearia não estava legal para ele, porque o tipo de música que eu estava rodando não era legal, tudo mais, e queria fazer algumas mudanças. E aí nessa época eu fui até um pouco estúpido com ele, falei que enquanto eu estivesse pagando sozinho a parte do CNPJ, era esse estilo que estava ali. E qual estilo que você deixava? Não, a gente sempre curtiu rock, não eu, mas a grande maioria dos clientes é sempre um rock nacional. Classic rock. Isso, Excelente. Então assim... Era uma coisa bacana. E depois eu percebi que o próprio cliente dele veio falar para mim que não tinha falado nada disso, que ele até pôs o cliente. E aí chegou a falar para mim que não ia vir na sexta-feira, porque não estava conseguindo, tal. Ele me testou. Sim. E eu me conheço e eu sei trabalhar. Eu falei, eu dobro a noite, mas ele não trabalha mais. E foi assim que aconteceu? Foi assim que aconteceu. Na sexta-feira eu falei para ele, não precisava mais vir. E aí ele veio só para receber o dinheiro. Eu falei, não precisa, já estou te mandando o dinheiro e não precisa mais vir. Inclusive, até hoje ele me liga querendo trabalhar comigo. Eu falei que não tem mais chance. Sério? Isso já se passaram 8 anos. 8 anos. E eu não pego mais. E aí, o que aconteceu? Eu e mais um barbeiro, imagina. Plena semana de Natal. O João. Agenda cheia. Não, o João não estava comigo ainda. O João ainda continuava no outro salão. Me passa um barbeiro na rua. Sabia que eu estava precisando. Entrou o André. Tudo bem, Davi? Tu está precisando de barbeiro? Tá. Como é que eu faço um teste? Falei, entra, põe, vamos trabalhar. Já colocou ele para trabalhar? Já, na cadeira para trabalhar. Bem prático. Graças a Deus, peguei um cara muito bom, ficou comigo acho que uns 2, 3 anos. E aí depois eu fui pegando. Mas a dificuldade é muito grande para mão de obra de barbeiro. E você mesmo treinou alguns barbeiros? Sim. Algumas eu sempre colocava ele para fazer o teste e eu percebia que tinha alguma coisa que eu podia ajudar e eu tentava passar para ele. Como eu também gosto muito de olhar essa juventude hoje aí, trabalhar com maquininha, fazer um degradê, coisa e tal, eu gosto de ver o serviço. Então, assim, tudo que eu vejo que é diferente, eu gosto de aprender. Sim. E aí, o que eu sei fazer, eu também costumo passar para eles. Então, eu dou sempre um meio de treinamento, por aqui é mais fácil, esse caminho aqui você vai para desenrolar o cabelo. Então, tem tudo uma técnica para falar para eles também. Maravilha. E eu vi que você tem um grande diferencial na barbearia, além de ela ser uma barbearia linda, espaçosa, você tem aqui 2 diferenciais. Um deles é o Dia do Noivo, que você se especializou nesse segmento, e também a cervejaria, ou seja, a cerveja artesanal. Continua com a cerveja artesanal? Tô com uma cerveja lá. Hoje, a cerveja que a gente tá usando lá, que nem fala o pessoal, você tá comprando porque é do prefeito. Eu falei, não é, o preço da cerveja dele é muito boa e a qualidade da cerveja também. Então, estamos com a cerveja assim, artesanal e temos as outras cervejas, né, que o pessoal gosta também de tomar, que é cortesia. Então, a gente não pode colocar uma artesanal como cortesia, porque o custo ficaria muito mais alto. Com né? certeza. Mas temos sim, temos espaço do poker também na parte de cima, que é do noivo.
Sim, como que funciona o dia do No noivo? dia do noivo, geralmente o que acontece? A gente procura agendar com antecedência de 30 dias para a gente chegar o dia, o noivo ficar bem à vontade com os padrinhos. Então a gente não marca ninguém que não seja do noivo para não ter aquela mistura de cliente com noivo, então, porque o noivo é o dia dele especial, então ele tem que ir para ficar à vontade. Então você fecha a barbearia Então, a gente só fecha para o todas noivo as e os agendas padrinhos. pro noivo e padrinhos. Olha que show. E a gente atende a parte de baixo lá, os noivos, padrinho e tudo mais, e depois deixa eles bem à vontade na parte de cima, que é a sala onde temos o bar, temos a sala para eles jogar um pôquer, se distrair enquanto chega o horário do casamento. Banheiro para se trocar, tem tudo. Então é uma estrutura bem bacana para o noivo. E tem os pacotes que eu Temos vi os lá no pacotes, site. temos pacote 1, 2 e 3, né? Porque aí vai diferenciar se é o noivo mais 10 padrinhos, o noivo mais 15 padrinhos. Então, assim, até o terceiro pacote a gente atende até 20 padrinhos e um noivo. Dá para fazer. Começando Temos cedo. estrutura, começando cedo. Porque geralmente quando vai marcar, a gente pergunta pro noivo que horário que ele tem que sair. Sim. Então, dentro desse horário que ele me dá, eu consigo remanejar todo mundo para todo mundo ser atendido e dar certo no final, sair todo mundo feliz. Maravilha. E aí eles jogam pôquer também? Ah, ele joga um poker, joga videogame, aí joga sinuca, é uma farra. Assim, Distrai. o último noivo que atendemos agora, o Bruno, nossa, o cara saiu muito feliz. Fizemos uma plaquinha, bem-vindo Bruno, hoje é seu dia. Que legal. Então, assim, é um charme que a gente tem que fazer. Claro. E preparamos uma tábua de frios para eles ficarem petiscando ali. Então, assim, é uma coisa bem legal mesmo. Você sabe que você pode usar bastante, não sei se você já usa, a nossa loção anti-brilho e oleosidade. Ela foi feita especialmente para tirar a oleosidade e deixar a pele mais seca para padrinhos e noivos. Sim, Aí sim. não vai brilhar na foto, não vai brilhar também ali, né, no vídeo. Legal, isso é Passa a colocar, porque é super interessante a loção de brilho e anti-oleosidade. Não, sim, muito bem, muito bom. E o outro diferencial que eu vejo na sua barbearia é o estacionamento. Cabe quantos carros na frente? Hoje, assim, a gente tem uma vaga no estacionamento, mas como a rua lá a gente conhece todo mundo, a gente acaba ficando com 4 ou 5 vagas, né? A gente acaba ficando com 4 ou 5 vagas para dar mais uma assistência para o cliente, porque vaga mesmo em São Bernardo está muito difícil, mas a gente ainda tem essa capacidade Então de você é o atender dono de da 3 a rua 4. lá, né, Davi? Ah, não sou dono, mas sou amigo do dono, né? Conhece o dono. Ou a gente tem que A gente conhece conhecer. o dono, né? conhecendo. É. Você não precisa ter, tem que Tem conhecer. que conhecer, tem né? que ter contato. Bom relacionamento. Bom relacionamento. Bom relacionamento. Então, assim, e eu tenho um bom relacionamento, porque quando começamos a barbearia da cidade, graças a Deus ele escolheu a nossa barbearia, o prefeito. Exato. E hoje ele é secretário, né? Então É. continua com a O gente. prefeito é atendido lá. Prefeito, vereador, assessor. Fizemos várias reuniões de secretários na sala do noivo, que serve para isso também. Então, a gente tem... A nossa clientela, graças a Deus, é uma clientela, assim, top. Não podemos reclamar. E continua firme e forte com você desde o início. Desde o início, firme e forte, cada dia fazendo mais cliente, né? Então, não podemos reclamar. Que maravilha, Davi. Muito bem. É muito bom ouvir a história, né, de quem tem 41 anos aí de profissão. E eu queria te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade. O barbeiro bom é aquele que corta com tesoura? Não precisa ser exatamente aquele que corta com tesoura. Se eu falar isso aí, eu vou estar mentindo, né? Eu acredito que o barbeiro bom é aquele que gosta de fazer o trabalho. Esse é o barbeiro Que bom. ama a Que profissão. ama a Uma profissão. profissão. Porque se ele ama a profissão, se independente dele vai fazer na tesoura ou na navalha ou na maquininha, ele tem que mostrar um serviço bom. Então, eu acredito que alguns barbeiros que eu já peguei são barbeiros que gostam da profissão, do que faz. Porque quando você pega um barbeiro que está lá só por causa do emprego, ele quer fazer produção. E na nossa barbearia a gente não trabalha com produção, a gente trabalha com qualidade. Sim. Falando de qualidade, Perfeito. até vou fazer uma pergunta chave, porque você está conosco desde 8 anos atrás, desde a inauguração praticamente, né? O que fez você optar pela exclusividade com a marca Senhor Barba? O que me fez optar é a qualidade do produto de vocês, o preço de vocês e o atendimento, né? Porque, assim, eu ligo para a Ju, ela tá me atendendo no outro dia. Então, assim, existem vários produtos que já tentaram colocar na minha barbearia, colocar preço abaixo, mas eu acredito que a minha barbearia, o porte dela é para esse tipo de produto que vocês vendem. É uma Linha qualidade. premium. Linha Linha premium. premium. Não adianta eu cortar um cabelo, usar um produto de qualidade inferior e tentar vender para o cliente só para me ganhar o dinheiro dele. Não quero isso. Eu quero que ele, ao invés de comprar uma pomada por R$20, R$30, eu prefiro vender uma pomada um pouco
mais cara, mas sabendo a qualidade dela e a durabilidade dela também. E o cliente vai ficar contente. Então, hoje eu tenho cliente que ele não vai cortar o cabelo, ele vai só pegar pomada, vai pegar um balme. Maravilha, vai lá, É isso. passa e Ele compra. passa só para comprar o produto. Muito bom, ponto de venda mesmo, né? Exclusivo, Ponto né, de Ju? venda. Ele vai, ele usa o produto, já sabe, me pergunta, teve uma época que eu acabei ficando um pouco fora da barbearia e acabaram tirando os produtos, não sei por quê. Sim. No outro dia que eu voltei, eu falei, não, a Ju tem que estar aqui, o produto delas é aqui, eu não quero nada disso aqui, eu quero esse aqui. E graças a Deus estamos retornando e tá tudo perfeito. Ai, que bom. E tem algum produto, os produtos que você mais gosta da linha? Olha, para mim falar do que eu não gosto é difícil. É mais fácil eu falar assim um pouco mais do que eu gosto, que geralmente eu gosto do... Esse aqui Top. é muito top. Então o balme, o pessoal, ele curte mesmo o produto que é passado na barba, o olhinho, porque tem clientes e clientes. Tem cliente que eu não uso o balme, eu vou usar um óleo, porque tem muito, né? E o shave também, muito bom, é um rendimento bacana, dá para trabalhar muito bem. E as pomadas em si todas são boas, né? Então não tem assim esse é o top, esse... Não, todos os produtos são bons. Tem alguns que talvez eu não use, mas talvez foi falta de chegar lá um pessoal e falar, esse a gente tem que tentar, tem que testar, né? Mas todos os produtos do Senhor Barba, para mim... Que maravilha. A gente teve, na verdade, o cuidado de colocar proteção térmica, não é, Ju? Sim. Em quais produtos tem Temos proteção proteção térmica? térmica no óleo, no balme e nas pomadas à base de água. Então, isso é importante para quem usa muito escova, secador. Então, a gente teve esse cuidado. E também ativos de crescimento. Quem está tendo queda capilar, a gente tem esses mesmos produtos, não é, Ju? Sim. Balme, Balme e o shampoozinho também, 2 ativos de crescimento. balme, shampoo e 2 pomadas que tem também, À as base de ceiras, água, né? é. A base de água também são de crescimento. Aqui a gente trouxe uma dinâmica, Davi, para você me falar quais foram as competências que mais te auxiliaram nessa jornada aí de 41 anos. A gente colocou aqui 5 esferas, ou seja, 5 competências como resiliência, liderança, pensamento estratégico, gestão de risco, comunicação eficaz. O que te ajudou mais aqui na sua jornada de 41 anos? Eu acredito que foi mais um pouco de liderança, né? De chegar e impor o que eu queria na minha barbearia. O seu jeito. O meu jeito. Porque quando eu contrato um barbeiro, alguém para trabalhar comigo, eu falo as regras da barbearia. Sim. Eu acredito que quem está chegando ele tem que se adaptar às minhas regras. Eu não posso estar agregado ao que ele fazia na outra, mas lá não fazia isso. Não, aqui é diferente, aqui tem que ser. Então, eu acredito que todo mundo me respeita lá dessa forma. Ele chega, eu explico a minha situação, tá bom para você? Então, vamos assim. Tá? A questão de liderança. De liderar. De liderar e Então, você organizar. implantou uma cultura na barbearia. Um padrão. Sim, Um padrão. Um Padrão de de atendimento. Perfeito. Um padrão de atendimento. São coisas que eu prezo com o cliente, é horário. Eu fico muito triste quando o cliente marca às 10 e é atendido 10h05. Eu acredito que Entendi. o cliente ele chegou 10 horas, ele marcou às 10 horas, ele tem que ser atendido às 10. Não o barbeiro chegar junto com ele, arrumar a bancada, tomar café, pentear o cabelo e depois atender o cliente. Sim. Então eu falo para meus... A gente já tem um horário de preguiçoso que eu falo. 10 horas da manhã. É, realmente, né? Iniciar às 10 horas já é horário de preguiçoso. Passarinho que não deve já tem 4 horas de voo. Exatamente. Ah, boa. Correr atrás, Exatamente. correr atrás. Exatamente. Então, é isso que eu prezo. É um atendimento de qualidade no meu salão. Maravilha. E quais foram os sabotadores do negócio? Olhando para essa folha daqui, falta de foco, planejamento, medo de arriscar, dificuldade de delegar, resiliência à mudança ou gestão financeira inadequada. Eu acredito que um pouco foi a falta de foco. Falta Isso de aí foco. Falta de foco. Teve uma época que deu aquela balançada, coisa e tal, mas eu acredito mais a falta de foco que ninguém estava focado naquilo ali para falar, não, estamos juntos, nós somos uma equipe e vamos embora. Talvez tenha sido esse aí um pouco o impasse dessa. Com o mesmo objetivo de crescimento, sim. até o time. Você teve muitos barbeiros que entraram, saíram. A rotatividade A é muito grande. muito grande. Continua Principalmente- hoje na Continua, barbearia. principalmente esses barbeiros mais novos, essa molecada, eles, infelizmente, eles fazem a opção de trabalhar em shopping, eles gostam de trabalhar. Então, assim, eu sempre falei, tem um barbeiro lá que estava comigo, foi pro shopping e falei, olha, eu acredito que se você trabalhar na minha barbearia, você cortar 8 cabelos por dia, é melhor do que você cortar 20 no shopping. Com certeza. Porque lá você trabalha de terça a sábado. Sim. Shopping é de domingo não a domingo. para, não para. E à noite não para. Então, assim, eu prefiro mais uma qualidade do que quantidade. Com certeza. É. Tá aí, fica o convite, barbeiros do ABC.
Vamos fazer o teste lá na barbearia da cidade, BDC Barbershop, ou mesmo já começa trabalhando, né, Davi? Sim, claro, a gente pede só para mandar o Instagram, algumas coisas, né? Se você desconfia muito de foto, porque hoje em dia todo mundo sabe trabalhar pelo Instagram, né? Sim. Eu acredito que eu sempre conversei até com a Ju, quando ela vai lá, que eu acho bonito esses vídeos que o pessoal faz, mostrando o corte de cabelo, só que depois você chega lá, não é nada disso. Então, assim, você tem que, claro, é bacana você ter um vídeo, mostrar, mas quando o cliente chegar, você tem que representar, mostrar a mesma coisa que você está no vídeo. Eu já vi vídeo até da minha própria barbearia, quando eu não estava lá, de eles fazerem um vídeo muito bonito, o barbeiro com luva, com máscara, tudo bonito, e eu chegar lá no dia a dia e pegar de surpresa o barbeiro simplesmente nem uma luva estava na mão. Tem que ser Então, isso aí, verdadeiro. eu acredito que seja isso aí. Posta, É né? uma forma, é uma propaganda enganosa. Então, se você não pode entregar, não faça. Exatamente. Ou seja, fazer uma performance só para um vídeo, Só mas pra um tem vídeo. que ser o dia a O dia dia. a dia, o dia a dia. Porque o que ganha o cliente é o seu trabalho. Exatamente. Às vezes eu vejo alguns barbeiros, mas só você trabalha aqui. Não, não é só eu trabalho aqui. Eu tento procurar fazer o meu melhor. Então, com o meu melhor, o cliente está percebendo. E quem percebe não é o cliente que está na cadeira com você, é o que está sentado esperando por você. Que tá observando. Está observando. Tá observando, às vezes Já até teve- como espião, né? Sim, já teve cliente de chegar na barbearia sem horário marcado e a menina perguntar se ele tem preferência. Ele falou, vou dar um tempinho, eu vou olhar aqui o pessoal. Ele Olha. quer ver o trabalho do pessoal para depois ele falar, vou fazer com aquele. Exato. Então tem disso. Então não sou eu que dou o cliente para você, é você que tem que correr atrás do seu cliente. Exato, eu concordo plenamente. É verdade. E qual é o futuro da barbearia, na sua opinião, Davi? Como que você enxerga? Eu enxergo uma coisa assim que vai ficar por muito tempo lá. Não sempre com a minha presença, porque como eu estou com 58 anos, estou ficando preguiçoso. Tenho hoje atendimento assim meio que exclusivo a alguns clientes meus, mas eu estou lá sempre no dia a dia. E o futuro ali é a gente manter a barbearia no foco sempre de atendimento 100%. Exemplar. Exemplar. Afinal de contas, nós estamos em São Bernardo e São Bernardo do Santo André, aquela região nossa, é uma referência à barbearia. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho de quem é o Davi, né? Do que ele gosta. Davi, já vi que você não virou sanfoneiro, né? Mas você tem algum hobby na música ou não? Qual que é o seu hobby? Não, meu hobby até um tempo atrás era tomar um vinho. Eu gostava de tomar vinho, fumar Muito um charuto, né? Mas na vida da gente acontecem algumas situações que às vezes esse hobby começa a te atrapalhar. Na saúde, você Na diz? saúde, às vezes até propriamente na empresa, né? Então eu meio que dei uma segurada. Vai fazer, graças a Deus, 2 anos e 6 meses que eu nem o meu vinho eu tô tomando mais. Olha. Então, às vezes eu vou pro interior, que o meu hobby hoje é ir pro interior. Tenho minha chácara, tenho um chalezinho que eu faço locação lá. E chega sexta-feira, eu vou embora pro interior. Então, eu chego lá, pego minha água com gás, põe um pouco de groselha lá para dar disfarçada, faço meus vídeos. Ninguém precisa saber que é água com gás, né? Exatamente. É o fim. Mas Uma tô taça bem, mas tô linda, bem, né? não tá me fazendo falta, então assim, mas o hobby mesmo, meu hobby hoje é ficar em família, com a minha família, com meus netos, né? Então é isso que eu gosto de fazer. Tá lá no meio do pessoal do interior, voltar meio que às origens, que eu sou de cidade pequena, então eu gosto de lembrar isso aí. E o seu sítio, chácara, fica em qual cidade? Fica em Pedra Bela, interior, é próximo Bragança Paulista. Ah, Bragança, perto do Bragança, Serra Negra, Isso, Serra Negra, Amparo. aquela região do Gostoso. Circuito das Águas. Tá? Gostoso. Ah, é uma Tô delícia. lá com uma chácara lá, inclusive vocês quiserem conhecer lá o chalé lá, estamos lá. Opa, vamos lá, Recanto hein, dos Ju? Pac-Man. Puta, Muito que bom. legal. Tem 3 chalé lá, 2 com hidro, então para ficar Que bem legal, bacana. Que legal. E Que tô montando a maravilha. outra chácara para Vamos morar lá conhecer. futuramente. Você que Mas, está ouvindo, vamos conhecer a chácara, Vamos lá, passar um sim. final de semana aí abençoado. Delícia. Com certeza. Você tem algum empresário que você se inspira? Não Olha, precisa ser no segmento da barbearia. Sim, pode mas ser. eu ainda costumo falar que esse rapaz que eu comecei a trabalhar com ele, que era dono da barbearia do Lorde, eu acredito que todo mundo que trabalhou com ele naquela época, que seguiu os passos que ele ensinava, a forma de trabalhar, todos conseguiram fazer sua barbearia e seu negócio e fluiu. Qual o Aqueles nome que não, dele? José Paiva de Moura. Ele ainda está vivo, Tá está vivo, trabalhando? Mas ele trabalhou, acho que hoje, com embalagem, se eu me engano. Eu vi falar que ele trabalha. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Eu preciso fazer uma Manda esse vídeo pra ele, manda um alô pra ele. Paiva, faz tempo que a gente não se fala, você sabe por quê, mas fica tranquilo que eu vou ainda na sua loja aí tomar um café com você pra gente conversar de verdade. Que Bom, meu irmão. maravilha, olha. E tudo que eu faço na minha vida, na parte de barbearia, eu te lembro como um professor. Maravilha. Quem seguiu você e conseguiu fazer o que você ensinou, tá junto aí.
Ah, que bonito, né? Essa amizade, esse gratidão, reconhecimento, Não, né? e a Ju? gratidão, né, do tempo de trabalho, do Sim. aprendizado, né? Porque a carreira a gente vai construindo. Então, Sim. todos os lugares que a gente passou, agrega, né? Com Um certeza. pouquinho, um valor. Então, a gratidão, né? E as amizades que né? ficam. E fica a amizade. Com Muito. certeza. E Davi, você tem algum pensamento, alguma frase que te inspira? Acordar cedo e trabalhar. Esse é o sucesso que você tem que fazer. Porque não adianta falar, alguém teve sorte. Eu já escutei muita parte dessa daí, você tem sorte, você não sei o quê. Porque assim, eu lembro quando eu casei, eu tinha 21 anos, minha esposa tinha 16 anos. Nossa. Bem Então, hoje, novos. Novinha. às vezes as pessoas veem o que a gente conquistou, mas só vê o que a gente conquistou, não viu nossa história. Ah, é Desde o dia sempre que ela assim. começou a trabalhar e eu trabalhando junto. Sim. Então, sempre o pessoal, você teve mais sorte que tal pessoa. Beleza, se você pensar dessa forma, para mim tá bom. Mas eu acredito que o sucesso e a fórmula para você ter alguma coisa é acordar cedo e trabalhar. 99% é, como fala, transpiração e só 1% inspiração, ou seja, é trabalho mesmo. Trabalho, tem que ser, não adianta. Maravilha. Bom, agora é o momento de você falar onde está localizada a sua barbearia. Pode se direcionar, né, para aquela câmera bem próxima do microfone. O endereço, por favor, onde todo mundo vai encontrar lá excelência no atendimento, vai encontrar ali o dia do noivo, uma cerveja artesanal, os Todos produtos os Senhor serviços, Barba. né, que vocês fornecem. Assim, então, nós estamos na Rua Jônio, número 56, Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. A BDC está lá para atender vocês com todo o cuidado para você se sentir bem à vontade mesmo. O seu tempo que você tiver lá não vai ser a barba que você vai fazer. Você vai ter o seu tempo para relaxar. Então, assim, temos uma cerveja artesanal. Todo corte que você tem uma cortesia, que seria uma cerveja. Temos café do preço que tá, mas ainda continuo servindo um cafezinho para você de graça, tá? E temos tudo lá, então temos a sala de pôquer, você não vai lá só para cortar o cabelo, você pode ir com seu amigo, você pode jogar uma sinuca, você pode jogar um videogame. Então, assim, temos tudo. A gente trabalha 100% com capas e toalha descartável, que é nosso desde o primeiro dia. Então, não existe aquela coisa de começar a trabalhar 10 horas da manhã e você chegar às 7h30 da noite e eu te usar uma capa que já foi usada o dia inteiro. E se esquece, cada cliente tem sua capa e sua toalha. E são descartáveis mesmo, a gente manda para a lavanderia e volta todas embaladas e higienizadas. Então, assim, a parte higiênica da barbearia você não vai ter o que reclamar. Você vai chegar lá, você vai ser atendido. É um ambiente familiar. Quando se fala barbearia, pode ir você, sua esposa, sua noiva, todo mundo. Inclusive, uma semana atrás, uma moça foi com o namorado e já marcou o dia do noivo, porque gostou do ambiente. E estava até falando para mim que ia mudar o dia dela. Não ia fazer no salão, ia fazer na barbearia. Dia do noivo junto com o noivo. Ah, da noiva e do Falei, noivo? vamos fazer. Nunca Olha que fiz, mas legal. vamos fazer. Chico. Então é esse, a gente tem esse espaço lá. E posso fazer uma reunião lá, se eu quiser? Com certeza, temos uma sala lá na parte de cima, que isso aí pode ser feito uma reunião. Hoje, inclusive, eu estou negociando com o pessoal, porque eles não... O homem, hoje em dia, quer fazer uma reunião, não quer ficar em bar. Eles querem um lugar reservado. E lá eu tenho isso, eu tenho vinho, eu tenho charuto. Então, assim, eu tenho um espaço que você pode marcar sua reunião e, ao mesmo tempo, você pode comer um salgado, alguma coisa, tudo dentro da barbearia, sem sair. Que maravilha. Então, Um espaço bem um reservado. espaço completo para Completo. família, para negócios. Para negócio, pra amizade. Exatamente. Então, olha Maravilha. só. A gente conversou hoje com o Davi, proprietário da barbearia BDC Barbershop, que fica na Rua Jônio 56, em São Bernardo do Campo. E o Instagram dele é BDC_Barbershop. É isso aí, nossa, tudo que é bom, falo que dura pouco, né, Jô? Isso é bom. Agradeço muito a sua presença aqui, pra gente é uma grande honra tê-lo há 8 anos, não só como parceiro comercial, mas como amigo, porque a gente faz amigos Exato. nessa vida, não é, Ju? Exato. Agradecemos bom ouvir muito. sua história. Então, e eu que agradeço também, até cobrando da Ju, mas não cobrando para me convidar, porque quando você é convidado, você não precisa estar cobrando as pessoas que te reconhecem o que você faz e te chamam. Então, assim, a gente fala brincando, mas eu agradeço sim a parceria sempre com vocês, nunca me deixaram para trás, sempre junto, e agradeço de estar aqui hoje sim, falando um pouco da minha trajetória aí, e espero que quem esteja acompanhando venha se inspirar um pouco, pegue algumas coisas que eu falei de bom e toque no seu salão, na sua, né? E mesmo que não seja através desse vídeo, de alguma coisa, pode ir lá pessoalmente conversar comigo, estarei lá para te ajudar. O que eu sei, eu quero passar para você. Dividir, né? Dividir, não preciso levar para mim.
Para crescer, a gente crescer. precisa compartilhar. Compartilhar, exatamente. Temos que compartilhar as bom. coisas boas. Linda a sua história. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela parceria. E é isso. Gente, esse aqui é o podcast Senhores da Barba. Ele é um podcast, é um bate-papo descontraído com nossos clientes da carteira, proprietários de barbearia, salões. E você que quiser também representar a marca Senhor Barba, ter na barbearia, é só acessar o nosso Instagram, Senhor Barba _cosméticos, ou o nosso site, senhorbarba.com.br. Estaremos à disposição para atendê-los. Então é isso aí. Esse foi o 9º episódio do podcast. Faça inscrição no YouTube. Nos vemos no próximo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.